Monadologia. 1. A mônada de que vamos falar aqui não é outra coisa senão uma substância simples que entra nos compostos. Simples quer dizer sem partes. 2. E é preciso que haja substâncias simples, visto que há compostos. Efetivamente, o composto não é outra coisa senão uma amálgama, ou agregatum dos simples. 3. Ora, onde não há partes, não há extensão, nem figura, nem divisibilidade possível. E estas mônadas são os verdadeiros átomos da natureza, e numa palavra, os elementos das coisas. 4. Também não há dissolução a temer, e não há nenhuma maneira concebível pela qual uma substância simples possa perecer naturalmente. 5. Pela mesma razão, não há nenhuma maneira concebível pela qual uma substância simples possa começar naturalmente, já que ela não poderia ser formada por composição. 6. Assim, pode dizer-se que as mônadas não poderiam começar nem acabar, senão abruptamente. Quer dizer, elas apenas poderiam começar por criação e acabar por aniquilação. Ao passo que aquilo que é composto começa ou acaba por partes. 7. Também não há meio de explicar como é que uma mônada possa ser alterada ou mudada no seu interior por alguma outra criatura, já que se não poderia aí transpor nada, nem conceber nela nenhum movimento interno que possa ser excitado, dirigido, aumentado ou diminuído dentro de si, da maneira como isso é possível nos compostos, onde há mudanças entre as partes. As mônadas não têm janelas pelas quais alguma coisa possa entrar ou sair. Os acidentes não poderiam apartar-se, nem passear-se fora das substâncias, como faziam outrora as espécies sensíveis dos escolásticos. Assim, nem a substância, nem o acidente podem entrar de fora numa mônada. 8. Todavia, é preciso que as mônadas tenham algumas qualidades. Caso contrário, nem sequer seriam seres. E se as substâncias simples não diferissem pelas suas qualidades, não haveria meio de se aperceber de nenhuma mudança nas coisas, porquanto aquilo que está no composto não pode vir senão dos ingredientes simples. E sendo as mônadas desprovidas de qualidades, seriam indistinguíveis uma da outra, já que da mesma maneira elas não diferem em quantidade. E por conseguinte, suposto o pleno, cada lugar receberia sempre, no movimento,
apenas o equivalente, aquilo que tivera. E um estado das coisas seria indiscernível de outro. 9. É preciso, inclusive, que cada mônada seja diferente de cada outra. Com efeito, não há nunca, na natureza, dois seres que sejam perfeitamente um como o outro, e onde não seja possível encontrar uma diferença interna ou fundada numa denominação intrínseca. 10. Tomo igualmente por assente que todo o ser criado está sujeito à mudança, e por conseguinte, também a mônada criada, e mesmo que esta mudança é contínua em cada uma. 11. Daquilo que acabamos de dizer, segue-se que as mudanças naturais das mônadas vêm de um princípio interno, e já que uma causa externa não poderia influenciar o seu interior. 12. Mas é preciso que, além do princípio da mudança, haja um pormenor daquilo que muda, que faça, por assim dizer, a especificação e a variedade das substâncias simples. 13. Este pormenor deve envolver uma multidão na unidade ou no simples. Com efeito, fazendo-se toda a mudança natural por graus, alguma coisa muda e alguma coisa permanece. E por conseguinte, é preciso que na substância simples haja uma pluralidade de afeições e de relações, embora não haja partes. 14. O estado passageiro, que envolve e representa uma multidão na unidade ou na substância simples, não é outra coisa, senão aquilo a que se chama a percepção, que se deve distinguir da percepção ou da consciência, como se evidenciará no seguimento. E foi nisso que os cartesianos falharam muito, ao considerarem como nada as percepções de que não nos apercebemos. Foi também isso que os levou a crer que só os espíritos eram mônadas, e que não havia almas dos animais irracionais, nem de outras inteléquias, e que confundiram um longo atordoamento com uma morte em rigor, o que os levou ainda a cair no preconceito escolástico das almas inteiramente separadas, e mesmo confirmou os espíritos mal formados na opinião da mortalidade das almas. 15. A ação do princípio interno que opera a mudança ou a passagem de uma percepção para outra pode chamar-se apetição. É verdade que o apetite não poderia sempre chegar inteiramente a toda a percepção para a qual tende, mas obtém sempre alguma coisa e chega a percepções novas. 16. Nós experimentamos em nós próprios uma multidão na substância
simples. Quando constatamos que o mais ínfimo pensamento de que nos apercebemos envolve variedade no objeto. Assim, todos aqueles que reconhecem que a alma é uma substância simples devem reconhecer esta multidão na mônada. E o Sr. Bayeux não devia encontrar aí dificuldade, como fez no seu dicionário, artigo Horarios. 17. É-se, aliás, obrigado a confessar que a percepção e aquilo que dela depende é inexplicável por razões mecânicas, ou seja, pelas figuras e pelos movimentos. E congeminando que haja uma máquina cuja estrutura faça pensar, sentir, ter percepção, poder-se-á concebê-la aumentada, conservando as mesmas proporções, de maneira que se possa entrar nela como num moinho. E posto isso, não se achará, ao visitá-la por dentro, senão peças que se empurram umas às outras, e nunca com que explicar uma percepção. Assim, é na substância simples, e não no composto ou na máquina, que é preciso procurá-la. De igual modo, não há senão isso que se possa achar na substância simples, quer dizer, as percepções e as suas mudanças. É também apenas nisso que podem consistir todas as ações internas das substâncias simples. 18. Poder-se-ia dar o nome de inteléquias a todas as substâncias simples ou mônadas criadas, pois elas contêm uma certa perfeição, exulsi do inteles, há uma suficiência, autarquia, que os torna fontes das suas ações internas e, por assim dizer, autômatos incorpóreos. 19. Se quisermos chamar alma a tudo o que tem percepções e apetites no sentido geral que eu acabo de explicar, todas as substâncias simples ou mônadas criadas poderiam ser chamadas almas. Mas como o sentimento é algo mais do que uma simples percepção, consinto que o nome geral de mônadas e de inteléquias baste para as substâncias simples que terão apenas isso, e que se chame almas unicamente aquelas cuja percepção é mais distinta e acompanhada de memória. 20. Efetivamente, nós experimentamos em nós próprios um estado em que não nos lembramos de nada e não temos nenhuma percepção destacada, como quando caímos em desfalecimento ou quando estamos acabrunhados por um sono profundo, sem nenhum sonho. Neste estado, a alma não difere sensivelmente de uma simples mônada. Mas, como este estado não é duradouro e ela se livra dele, ela é algo mais. 21. Não se segue daí que, então, a substância simples esteja sem nenhuma percepção. Isto nem sequer é possível
pelas razões anteriormente aduzidas. Porque ela não poderia perecer, também não poderia subsistir sem alguma afeição. E outra coisa não é, senão a sua percepção. Mas, quando há uma grande multidão de pequenas percepções, na qual não há nada de distinguido, fica-se aturdido. Como quando nos viramos continuamente, numa mesma direção, várias vezes seguidas, em que sobrevém uma vertigem que pode fazer-nos desfalecer e que não nos deixa distinguir nada. E a morte pode dar esse estado, por algum tempo, aos animais. 22. E como todo o estado presente de uma substância simples é naturalmente uma consequência do seu estado precedente, de tal maneira que o presente está aí grávido do futuro. 23. Portanto, uma vez que despertos do entorpecimento, nos apercebemos das nossas percepções, é bem preciso que tenhamos tido algumas imediatamente antes, embora nos não tenhamos apercebido delas. Com efeito, uma percepção não poderia vir, naturalmente, senão de uma outra percepção, tal como um movimento não pode vir, naturalmente, senão de um movimento. 24. Vê-se por aí que, se não tivéssemos nada de distinguido e, por assim dizer, de destacado e de um gosto mais elevado nas nossas percepções, estaríamos sempre no entorpecimento. E é esse o estado das mônadas inteiramente nuas. 25. De igual modo, vemos que a natureza deu percepções destacadas aos animais através dos cuidados que ela pôs em lhes fornecer órgãos que reúnam múltiplos raios de luz ou múltiplas ondulações do ar para fazer com que elas tenham mais eficácia mediante a respectiva união a qualquer coisa de equivalente no odor, no gosto e no tato, e quiçá numa quantidade de outros sentidos que nos são desconhecidos. Eu explicarei em breve como é que aquilo que se passa na alma representa o que se realiza nos órgãos. 26. A memória fornece uma espécie de consecução às almas, que imita a razão, mas deve ser distinguida dela. É que nós vemos que os animais, tendo a percepção de alguma coisa que os afete e de que tiveram percepção semelhante anteriormente, espera, mediante a representação da sua memória, aquilo que aí esteve junto nessa percepção anterior, e são levados a sentimentos semelhantes àqueles que tinham sentido. Então, por exemplo, quando se mostra o pau aos cães, eles lembram-se da dor que lhes foi causada e gritam ou fogem. 27. E a imaginação forte, que os afeta e comove, vem ou da grandeza ou da multidão das percepções anteriores. Com efeito, muitas vezes, uma impressão forte produz de uma assentada o efeito de um longo hábito
ou de muitas percepções fracas, reiteradas. 28. Os homens agem como os animais irracionais, enquanto as consecuções das suas percepções se fazem tão só pelo princípio da memória, parecendo-se com os médicos empíricos, que têm uma simples prática, sem teoria. E nós somos meros empíricos em 3/4 das nossas ações. Por exemplo, quando se espera que vai haver dia amanhã, age-se como empírico, porque foi sempre assim até agora. Só o astrônomo o julga por razão. 29. Mas é o conhecimento das verdades necessárias e eternas que nos distingue dos simples animais e nos faz ter a razão e as ciências, elevando-nos ao conhecimento de nós mesmos e de Deus. E é aquilo que se chama em nós alma racional ou espírito. 30. É também pelo conhecimento das verdades eternas e pelas suas abstrações que somos elevados aos atos reflexivos que nos fazem pensar naquilo a que se chama eu, e a considerar que isto ou aquilo está em nós. E é assim que, pensando em nós, pensamos no ser, na substância, no simples e no composto, no imaterial e no próprio Deus, concebendo que aquilo que é limitado em nós é nele sem limites. E estes atos reflexivos fornecem os objetos principais dos nossos raciocínios. 31. Os nossos raciocínios fundam-se em dois grandes princípios: o da contradição, em virtude do qual nós julgamos falso o que envolve falsidade, e verdadeiro o que é oposto, ou contraditório ao falso. 32. E o da razão suficiente, em virtude do qual consideramos que nenhum fato poderia ser tido por verdadeiro ou existente, nenhuma enunciação verdadeira, sem que haja uma razão suficiente. Porque é que ele é assim, e não de outra maneira. Embora essas razões, o mais das vezes, não possam ser-nos conhecidas. 33. Há dois tipos de verdades: as de raciocínio e as de fato. As verdades de raciocínio são necessárias e o seu oposto é impossível. E as de fato são contingentes e o seu oposto é possível. Quando uma verdade é necessária, não se pode achar a razão da mesma pela análise, resolvendo-a em ideias e em verdades mais simples, até chegar às primitivas. 34. É assim que entre os matemáticos, os teoremas de especulação e os cânones de prática são reduzidos pela análise às
definições, axiomas e postulados. 35. Finalmente, há ideias simples que não são passíveis de definição. Há também axiomas e postulados, ou, numa palavra, princípios primitivos, que não são passíveis de prova e também não precisam dela para nada. E são as enunciações idênticas, cujo oposto contém uma contradição expressa. 36. Mas a razão suficiente deve encontrar-se também nas verdades contingentes ou de fato, isto é, na sequência das coisas espalhadas pelo universo das criaturas, onde a resolução em razões particulares poderia ir a um pormenor sem limites, por causa da variedade imensa das coisas, da natureza e da divisão dos corpos ao infinito. Há uma infinidade de figuras e de movimentos, presentes e passados, que entra na causa eficiente da minha escrita presente. E há uma infinidade de pequenas inclinações e disposições da minha alma, presentes e passadas, que entra na causa final. 37. E como todo este pormenor envolve tão só outros contingentes anteriores ou mais detalhados, cada um dos quais ainda tem necessidade de uma análise semelhante para se dar razão dele. Não estamos mais avançados. E é preciso que a razão suficiente, ou última, esteja fora da sequência ou série deste pormenor das contingências, por muito infinito que ele possa ser. 38. E é assim que a última razão das coisas deve estar numa substância necessária, na qual o pormenor das mudanças esteja apenas eminentemente, como na sua fonte, e é o que chamamos Deus. 39. Ora, sendo esta substância uma razão suficiente de todo este pormenor, o qual também está ligado por todo o lado, não há senão um Deus, e este Deus basta. 40. Pode também julgar-se que essa substância suprema, que é única, universal e necessária, não tendo nada fora dela, que seja independente dela, e sendo uma consequência simples do ser possível, deve ser incapaz de limites e conter tanta realidade quanta é possível. 41. Donde se segue que Deus é absolutamente perfeito, não sendo a perfeição outra coisa senão a grandeza da realidade positiva tomada em sentido preciso, pondo à parte os limites ou confins nas coisas que os têm. E onde não há confins, isto é, em Deus, a perfeição é absolutamente infinita. 42. Segue-se, igualmente, que as criaturas recebem as suas perfeições
da influência de Deus, mas que recebem as suas imperfeições da sua natureza própria, incapaz de ser sem confins. Pois é nisso que elas são distinguidas de Deus. Esta imperfeição original das criaturas nota-se na inércia natural dos corpos. 43. Também é verdade que em Deus está não só a fonte das existências, mas também a das essências enquanto reais, ou do que há de real na possibilidade. É isso porque o entendimento de Deus é a região das verdades eternas, ou das ideias de que elas dependem, e que sem ele não haveria nada de real nas possibilidades, e não só nada de existente, mas também nada de possível. 44. Pois é bem preciso que se há uma realidade nas essências ou possibilidades, ou nas verdades eternas, esta realidade se funde em qualquer coisa de existente ou de atual, e por conseguinte, na existência do ser necessário, no qual a essência encerra a existência, ou no qual basta ser possível para ser atual. 45. Assim, só Deus, ou o ser necessário, tem o privilégio de que, se ele é possível, tem de existir. E como nada pode impedir a possibilidade daquilo que não encerra quaisquer limites, nenhuma negação e, por conseguinte, nenhuma contradição. Só isso basta para conhecer a existência de Deus a priori. Provamo-la também pela realidade das verdades eternas. Mas acabamos de aprovar também a posteriori, já que existem seres contingentes, os quais apenas poderiam ter a sua razão última ou suficiente no ser necessário, que tem a razão da sua existência em si próprio. 46. Todavia, não é preciso imaginar-se com alguns que as verdades eternas, sendo dependentes de Deus, são arbitrárias e dependem da sua vontade, como Descartes parece tê-lo assumido, e depois o Sr. Poire. Isso não é verdade, senão das verdades contingentes, cujo princípio é a conveniência ou a escolha do melhor, ao passo que as verdades necessárias dependem unicamente do seu entendimento e são o objeto interno do mesmo. 47. Assim, só Deus é a unidade primitiva ou a substância simples originária, da qual todas as mônadas criadas são produções e nascem, por assim dizer, por fulgurações contínuas da divindade de momento em momento, limitadas pela receptividade da criatura, a qual é essencial ser limitada. 48. Há em Deus a potência, que é a fonte de tudo. Depois, o conhecimento, que contém o pormenor das ideias.
e finalmente a vontade, que faz as mudanças ou produções segundo o princípio do melhor. E é isso que responde aquilo que nas mônadas criadas faz o sujeito ou a base, a faculdade perceptiva e a faculdade apetitiva. Mas em Deus, estes atributos são absolutamente infinitos ou perfeitos. E nas mônadas criadas, ou nas enteléquias, ou perfecti-habeas, como Harmolaus Bárbaros traduzia esta palavra. São apenas imitações, à medida que há perfeição. 49. A criatura é dita agir para fora, enquanto ela tem perfeição, e padecer de uma outra, enquanto é imperfeita. Assim, atribui-se a ação à mônada, enquanto ela tem percepções distintas, e a paixão, enquanto tem percepções confusas. 50. E uma criatura é mais perfeita do que outra, na medida em que encontra em si o que serve para dar razão a priori daquilo que se passa na outra. E é por via disso que se diz que ela age sobre a outra. 51. Mas nas substâncias simples, trata-se apenas de uma influência ideal de uma mônada sobre a outra, que não pode ter o seu efeito senão pela intervenção de Deus. Enquanto nas ideias de Deus, uma mônada exige, com razão, que Deus, ao regular as outras, desde o começo das coisas, a toma em consideração. Pois, já que uma mônada criada não poderia ter uma influência física sobre o interior da outra, então só por este meio que uma pode ter dependência da outra. 52. E é mediante isso que entre as criaturas, as ações e paixões são mútuas. Pois, ao comparar duas substâncias simples, Deus acha em cada uma razões que a obrigam a acomodar aí a outra. E por conseguinte, o que é ativo em certos aspectos é passivo segundo um outro ponto de consideração. Ativo enquanto aquilo que se conhece distintamente nele serve para dar razão do que se passa num outro. E passivo enquanto a razão daquilo que se passa nele se encontra naquilo que se conhece distintamente num outro. 53. Ora, como há uma infinidade de universos possíveis nas ideias de Deus, e só pode existir um deles. É preciso que haja uma razão suficiente da escolha de Deus que o determina a um, de preferência a outro. 54. E essa razão não pode encontrar-se senão na conveniência ou nos graus de perfeição que esses mundos contêm, cada possível tendo o direito de pretender a existência à medida da perfeição que envolve. Assim,
não há nada de inteiramente arbitrário. 55. E reside aí a causa da existência do melhor, que a sabedoria faz com que Deus conheça, que a sua bondade o faz escolher e que a sua potência o faz produzir. 56. Ora, esta ligação ou este acomodamento de todas as coisas criadas, a cada uma, e de cada uma a todas as outras, faz com que cada substância simples tenha relações que exprimem todas as outras e que ela seja, por conseguinte, um espelho vivo, perpétuo do universo. 57. E como uma mesma cidade, olhada de diferentes lados, parece completamente diferente, e é como que multiplicada, respectivamente. Acontece igualmente que, através da multidão infinita das substâncias simples, há como que outros tantos universos, que não são, todavia, senão as diferentes perspectivas de um único segundo, os diferentes pontos de vista de cada mônada. 58. E é esse o meio de obter tanta variedade quanta é possível, mas com a maior ordem que se possa. Quer dizer, é o meio de obter tanta perfeição quanta se pode. 59. Também, só esta hipótese, que ouso dizer, demonstrada, realça como é devido à grandeza de Deus. Foi o que o Sr. Bayeux reconheceu quando no seu dicionário, artigo Horarius, fez objeções, onde inclusivamente foi tentado a crer que eu dava demasiado a Deus, e mais do que é possível dar. Mas não pôde alegar nenhuma razão porque é que esta harmonia universal que leva a que cada substância exprima exatamente todas as outras mediante as relações que há entre elas, seria impossível. 60. Vence, aliás, no que eu acabo de referir, as razões a priori, porque as coisas não poderiam passar-se de outra maneira. Porque Deus, ao regular o todo, teve em consideração cada parte, e particularmente cada mônada, a natureza da qual, sendo representativa, nada a poderia limitar a representar apenas uma parte das coisas. Embora seja verdade que esta representação é meramente confusa no pormenor de todo o universo e só possa ser distinta numa pequena parte das coisas, isto é, naquelas que são mais próximas ou maiores relativamente a cada uma das mônadas. De outro modo, cada mônada seria uma divindade. Não é no objeto, mas na modificação do objeto que as mônadas são limitadas. Elas vão todas confusamente ao infinito, ao todo, mas são limitadas e distinguidas pelos graus das percepções distintas.
61. E os compostos simbolizam nisso, com os simples. Pois como tudo é pleno, o que torna toda a matéria ligada. E como no pleno, todo o movimento produz algum efeito sobre os corpos distantes, à medida da distância, de maneira que cada corpo é afetado não só por aqueles que o tocam, e se ressente daqueles que tocam os primeiros, pelos quais ele é imediatamente tocado. Segue-se que esta comunicação vai a qualquer distância que seja. E por conseguinte, todo o corpo se ressente de tudo o que se faz no universo. De tal maneira que aquele que vê tudo poderia ler em cada um o que se faz em todo o lado e mesmo o que se fez ou se fará ao notar no presente o que está afastado, tanto segundo o tempo como segundo os lugares. Sympinoia Panta. Dizia Hipócrates: mas uma alma não pode ler nela mesma, senão o que aí está representado distintamente. Ela não poderia desenvolver de uma assentada todas as suas pregas, já que elas vão ao infinito. 62. Assim, embora cada mônada criada represente todo o universo, ela representa mais distintamente o corpo que lhe está particularmente afetado e do qual ela constitui a inteléquia. E como este corpo exprime todo o universo por meio da conexão de toda a matéria no pleno, a alma representa também todo o universo, ao representar este corpo que lhe pertence de uma maneira particular. 63. O corpo que pertence a uma mônada, que é a sua inteléquia, ou alma, constitui, com a inteléquia, o que se pode chamar um vivo, e com a alma, o que se chama um animal. Ora, este corpo de um vivo ou de um animal é sempre orgânico, pois, sendo toda a mônada um espelho do universo ao seu modo, e estando o universo regulado por uma ordem perfeita, é preciso que haja também uma ordem no representante, quer dizer, nas percepções da alma, e por conseguinte, no corpo, segundo o qual o universo aí está representado. 64. Assim, cada corpo orgânico de um vivo é uma espécie de máquina divina, ou de um autômato natural, que ultrapassa infinitamente todos os autômatos artificiais. Porque uma máquina feita pela arte do homem não é máquina em cada uma das suas partes. Por exemplo, o dente de uma roda de latão tem partes ou fragmentos que já não são para nós qualquer coisa de artificial, e não tem mais nada que marque uma máquina relativamente ao uso a que a máquina se destinava. Mas as máquinas da natureza, ou seja, os corpos vivos, são também máquinas
nas suas partes ínfimas ao infinito. É o que faz a diferença entre a natureza e a arte, isto é, entre a arte divina e a nossa. 65. E o autor da natureza pode praticar este artifício divino e infinitamente maravilhoso, porque cada porção de matéria não é unicamente divisível ao infinito, como os antigos reconheceram, mas ainda subdividida, atualmente sem fim, cada parte em partes, cada uma das quais tem algum movimento próprio. De outro modo, seria impossível que cada porção da matéria pudesse exprimir todo o universo. 66. Por onde se vê que há um mundo de criaturas, de vivos, de animais, de inteléquias, de almas, na mais ínfima porção da matéria. 67. Cada porção da matéria pode ser concebida como um jardim cheio de plantas e como um tanque cheio de peixes. Mas cada ramo da planta, cada membro do animal, cada gota dos seus humores é ainda um tal jardim ou um tal tanque. 68. E embora a terra e o ar circundantes entre as plantas do jardim, ou a água circundante entre os peixes do tanque não sejam planta nem peixe, não obstante, eles ainda contêm algo de planta ou de peixe, mas o mais das vezes de uma sutileza que nos é imperceptível. 69. Assim, não há nada de inculto, de estéreo, de morto no universo, nenhum caos, nenhuma confusão, senão na aparência. Mais ou menos, como pareceria num tanque, a uma distância tal que se visse um movimento confuso e um borbulhar, por assim dizer, de peixes do tanque, sem discernir os próprios peixes. 70. Vê-se por aí que cada corpo vivo tem uma inteléquia dominante, que é a alma no animal. Mas os membros deste corpo vivo estão cheios de outros vivos, plantas, animais, cada um dos quais tem também a sua inteléquia, ou a sua alma dominante. 71. Mas não é preciso imaginar-se com alguns que haviam apreendido mal o meu pensamento, que cada alma tem uma massa, ou porção da matéria própria, ou afetada a ela para sempre, e que ela possui, por conseguinte, outros vivos inferiores, destinados sempre ao seu serviço. Pois todos os corpos estão num fluxo perpétuo, como ribeiros, e entra e saem continuamente partes neles. 72. Assim, a alma não muda de corpo, senão pouco a pouco e por graus, de maneira que ela não está nunca despojada, de repente,
de todos os seus órgãos. E há, muitas vezes, metamorfose nos animais, mas nunca metempsicose, nem transmigração das almas. Tampouco há almas inteiramente separadas ou gênios sem corpo. Só Deus está completamente separado dele. 73. É o que faz igualmente que não haja nunca geração inteira, nem morte perfeita, em sentido rigoroso, consistindo na separação da alma. E aquilo a que chamamos gerações são desenvolvimentos e crescimentos, como aquilo a que chamamos mortes são envolvimentos e diminuições. 74. Os filósofos ficaram muito baralhados acerca da origem das formas inteléquias ou almas. Mas hoje que nos apercebemos, mediante investigações exatas feitas sobre as plantas, os insetos e os animais, que os corpos orgânicos da natureza não são nunca produzidos de um caos ou de uma putrefação, mas sempre pelas sementes, nas quais havia sem dúvida alguma pré-formação. Julgou-se que não só o corpo orgânico aí estava, já antes da concepção, mas também uma alma nesse corpo. E numa palavra, o próprio animal. E que por meio da concepção, este animal foi tão só disposto a uma grande transformação para se tornar um animal de uma outra espécie. Vê-se, inclusivamente, algo de comparável, fora da geração, como quando os vermes se transformam em moscas e as larvas se transformam em borboletas. 75. Os animais, alguns dos quais são elevados ao grau dos maiores animais por meio da concepção, podem ser chamados espermáticos. Mas aqueles dentre eles que permanecem na sua espécie, ou seja, a maioria, nascem, multiplicam-se e são destruídos, como os grandes animais. E há apenas um pequeno número de eleitos que passa a um teatro maior. 76. Mas isso era apenas uma parte da verdade. Portanto, eu julguei que se o animal não começa nunca naturalmente, tampouco acaba naturalmente. E que não só não haverá geração, mas também não haverá destruição total, nem morte em sentido rigoroso. E estes raciocínios feitos a posteriori e extraídos das experiências ajustam-se perfeitamente com os meus princípios deduzidos a priori como acima. 77. Assim, pode dizer-se que não só a alma, espelho de um universo indestrutível, é indestrutível, mas também o próprio animal, embora a sua máquina pereça muitas vezes em parte e deixe ou tome despojos orgânicos. 78. Estes princípios
forneceram-me o meio de explicar, naturalmente, a união, ou melhor, a conformidade entre a alma e o corpo orgânico. A alma segue as suas próprias leis e o corpo também as suas. Encontram-se em virtude da harmonia pré-estabelecida entre todas as substâncias, já que todas elas são representações de um mesmo universo. 79. As almas agem segundo as leis das causas finais por apetições, fins e meios. Os corpos agem segundo as leis das causas eficientes, ou dos movimentos, e os dois reinos, o das causas eficientes e o das causas finais, são harmônicos entre si. 80. Descartes reconheceu que as almas não podem dar força aos corpos, porque há sempre a mesma quantidade de força na matéria. No entanto, acreditou que a alma podia alterar a direção dos corpos. Mas foi porque se não conheceu no seu tempo a lei da natureza, que implica também a conservação da mesma direção total na matéria. Se ele o tivesse notado, teria caído no meu sistema da harmonia pré-estabelecida. 81. Este sistema faz com que os corpos ajam como se, por impossível, não houvesse almas, e as almas ajam como se não houvesse corpos, e que ambos ajam como se um influísse sobre o outro. 82. Quanto aos espíritos, ou almas racionais, embora eu ache que há no fundo a mesma coisa em todos os vivos e animais, como acabamos de dizer, a saber, que o animal e a alma não começam senão com o mundo e não acabam mais do que o mundo. Há, todavia, isso de particular nos animais racionais, que os seus pequenos animais espermáticos, enquanto são apenas isso, têm unicamente almas ordinárias ou sensitivas. Mas a partir do momento em que aqueles que são eleitos, por assim dizer, chegam por uma concepção atual à natureza humana, as suas almas sensitivas são elevadas ao grau da razão e à prerrogativa dos espíritos. 83. Entre outras diferenças que há entre as almas ordinárias e os espíritos, uma parte das quais eu já assinalei, há ainda esta: que as almas em geral são espelhos vivos ou imagens do universo, das criaturas, mas que os espíritos são ainda imagens da própria divindade ou do próprio autor da natureza, capazes de conhecer o sistema do universo e de imitar alguma coisa do mesmo através de escantilhões arquitetônicos, cada espírito sendo como uma pequena divindade no seu departamento. 84. É o que faz
com que os espíritos sejam capazes de entrar numa maneira de sociedade com Deus e que ele seja a seu respeito, não só o que um inventor é para a sua máquina, como Deus o é relativamente às outras criaturas, mas também o que um príncipe é para os seus súditos, e mesmo um pai para os seus filhos. 85. Donde é fácil concluir que a reunião de todos os espíritos deve compor a cidade de Deus, quer dizer, o mais perfeito estado que seja possível sob o mais perfeito dos monarcas. 86. Esta cidade de Deus, esta monarquia verdadeiramente universal, é um mundo moral no mundo natural. E o que há de mais elevado e mais divino nas obras de Deus, e é nele que consiste verdadeiramente a glória de Deus, já que não haveria glória alguma se a sua grandeza e a sua bondade não fossem conhecidas e admiradas pelos espíritos. É também em relação a esta cidade divina que ele tem propriamente bondade, ao passo que a sua sabedoria e a sua potência se manifesta em toda a parte. 87. Como estabelecemos acima uma harmonia perfeita entre dois reinos naturais, um das causas eficientes, o outro das finais. Devemos notar aqui ainda uma outra harmonia entre o reino físico da natureza e o reino moral da graça. Quer dizer, entre Deus, considerado como arquiteto da máquina do universo, e Deus considerado como monarca da cidade divina dos espíritos. 88. Esta harmonia faz com que as coisas conduzam à graça pelas próprias vias da natureza e que este globo, por exemplo, deva ser destruído e separado pelas vias naturais nos momentos em que o exige o governo dos espíritos, para castigo de uns e recompensa dos outros. 89. Pode-se ainda dizer que Deus, como arquiteto, contenta em tudo a Deus como legislador, e que assim os pecados devem arrastar o seu castigo com eles pela ordem da natureza, e em virtude mesmo da estrutura mecânica das coisas, e que da mesma maneira as belas ações atrairão as suas recompensas por vias maquinais em relação aos corpos. Embora isso não possa e não deva acontecer sempre de imediato. 90. Finalmente, sob este governo perfeito, não haveria boa ação sem recompensa, nem má sem castigo. E tudo deve resultar para o bem dos bons, quer dizer, daqueles que não estão descontentes neste grande estado, que se confia à providência, depois de terem feito o seu dever, e que amam e imitam, como é devido, o autor de todo o bem, comprazendo-se na consideração das suas perfeições segundo a natureza, do puro amor
verdadeiro, que leva a ter prazer na felicidade daquilo que se ama. É o que faz trabalhar as pessoas sábias e virtuosas para tudo o que se revela, conforme a vontade divina, presuntiva ou antecedente, e não obstante contentar-se com o que Deus faz acontecer efetivamente pela sua vontade secreta, consequente e decisiva. Reconhecendo que, se pudéssemos entender bastante a ordem do universo, acharíamos que ela ultrapassa todos os desejos dos maias sábios, e que é impossível torná-la melhor do que é. Não só para o todo em geral, mas também para nós mesmos em particular. Se estivermos ligados, como é preciso, ao autor do todo, não só como ao arquiteto e a causa eficiente do nosso ser, mas também como ao nosso Senhor e a causa final, que deve todo o fim da nossa vontade, e é o único que pode fazer a nossa felicidade.